É necessário uma disponibilização de grandes recursos, de vários tipos de recursos. E eu considero que um dos recursos mais importantes para a implementação de novos projetos justamente é o recurso humano, né? É o recurso mais valioso que nós temos na empresa. Como é que está sendo tratada a questão dos recursos humanos para atender essa demanda, né, vamos dizer assim, desse novo mercado, que seria as empresas que trabalham com geração de energia a partir do gás natural? Como é que está a capacitação desse profissional? Vamos falar um pouco antes sobre a formação necessária para se trabalhar numa termoelétrica. Nós temos pessoas já disponíveis para trabalhar? Bem, as mesmas pessoas que hoje trabalham serão as mesmas pessoas que trabalharão na chegada do gás. Então, basicamente, o que se precisa para se trabalhar numa termoelétrica na parte técnica da geração efetivamente são de mecânicos, instrumentistas e eletricistas. Então, há uma deficiência hoje em relação ao mercado. E existe uma deficiência da área de mecânica, de técnicos e mecânicas e técnicos de instrumentação. E isso já foi identificado para o governo e o governo está refazendo toda a matriz educacional técnica que hoje está toda incorporada nos Cefetes. Mas, voltando para a sua pergunta e respondendo a sua questão, nós já temos uma matriz de treinamento necessário para adaptar os profissionais à nova realidade do gás natural. Isso já está sendo feito, inclusive alguns cursos vão ser feitos internacionalmente, principalmente na matriz dos fabricantes de motores. Só um minuto, só mais 2 minutinhos, voltamos após os comerciais. Amazonsat HDTV. O conversor ou set-top box é a ferramenta que recebe o sinal da TV digital. Você liga a antena ao conversor e a saída dele ao seu televisor. O conversor pode ser comprado separadamente ou vir integrado no televisor. Lembre-se, você poderá continuar assistindo sua TV da mesma forma no período de transição das emissoras. Depois disso, você deverá adquirir o conversor para assistir sua televisão. Amazonsat HDTV. Oferecimento VisionTech, a conquista da melhor imagem. O Amazonas está passando por um processo de implementação de uma nova matriz energética, o gás natural. Vamos falar agora sobre esse tipo de energia, sobre seus benefícios e, além disso, sobre um outro tipo de energia, a energia nuclear aqui no Brasil. Sou brasileira, sou caboquinha da pátria d'água, com muito orgulho e farinha. Sou poesia. Voltamos com mais um bloco do Em Pauta. E no bloco anterior, eu fiz um comentário aqui sobre a região de Pitinga, no interior do Amazonas, porque o próprio governo federal já fez uma prospecção que indica a existência de aproximadamente 150 mil toneladas de urânio em Pitinga. Ou seja, seria a maior reserva de urânio aqui no Brasil, né?
Eu perguntei para o Paulo se existe a viabilidade técnica de se utilizar esse urânio a médio prazo nas usinas nucleares que nós temos agora no Brasil. Bem, questão de extrair não só urânio, como qualquer outro minério, qualquer outra matéria-prima na região amazônica e levá-las para o resto do país seria a logística. A logística é complicadíssima. E falando em energia nuclear, a energia que mais deve crescer no país em termos percentuais é a nuclear. Tá? Nós temos agora a continuidade de Angra 2, em que provavelmente até 2014 já esteja rodando Angra 3, e o país pretende até 2030 estar gerando 4, 8 e até 16 megawatts com energia nuclear. E uma novidade, uma dessas usinas deve ser construída no Nordeste e a outra deve ser no Sudeste, saindo do eixo de Angra, que hoje comporta 3 usinas, a 1, a 2 e o 3. Então, a matriz energética nuclear deve sofrer uma modificação regional, indo uma para o Nordeste e uma para o Sudeste. Fica até próximo, porque a gente acabou de comentar que no Ceará, numa cidade chamada Santa Quitéria, tem, né, já confirmado mais de 90 mil toneladas de urânio. Então, logisticamente, ficaria até... O estudo pode ter sido baseado nesse fato. Outra matriz energética que eu acho muito relevante e que a gente não vê sendo usada aqui no Norte é a matriz energética, a energia eólica. E o pessoal do Ceará, ali em Fortaleza, nessa parte do litoral brasileiro, já existem projetos que já estão em implementação, implementados, que usam esse tipo de energia. É uma energia que a gente pode dizer barata e é uma energia que praticamente não tem impactos ambientais. Os impactos ambientais são muito pequenos. Por que que esse tipo de energia ainda não está sendo utilizado aqui? Na verdade, toda geração de energia tem um impacto ambiental, sim. A eólica, por sua vez, não tem um impacto atmosférico. Mas, na verdade, o que é energia eólica? É através da força do vento, eu estou girando algumas pás, essa pá está ligada a baterias que armazenam energia e que dessa energia eu disponibilizo para o mercado. Só que essa bateria ela tem um tempo de vida útil. E aí está o grande problema da energia eólica, é o descarte desses inúmeros bancos de baterias. Por que Fortaleza tem um grande parque eólico? Devido ao favorecimento do vento. É uma região que venta muito, tem uma região de morros altos e que viabilizou a instalação. A Holanda, por exemplo, quase mais de 70% da energia da Holanda, principalmente de Amsterdã e Rotterdam, é baseada em energia eólica. Por que não foi instalado em outras regiões do país? Aí eu não sei se foi derivado de estudos que foram feitos e inviabilizados, mas é uma questão difícil de responder. Recentemente, tu participaste de um congresso no Rio de Janeiro que discutiu, discutiu a matriz energética aqui no Brasil e os planos, para os anos futuros. Nesse congresso, a gente conseguiu definir alguma estratégia em relação ao Brasil e o mundo? Bem, esse congresso foi um congresso do IQPC, onde esteve presente autoridades do governo, alguns deputados, o IBAMA, a BR Distribuidora, o pessoal da Minas e Energia. E a discussão principal foi: o país está traçando sua matriz energética em 2 estágios. Primeiro até 2015 e depois até 2030. O que o governo pretende é tornar o Brasil um dos maiores produtores de energias renováveis, aumentando com isso o quê? O uso da biomassa, o uso do gás natural e o uso do carvão mineral. Não nacional por ser pobre em termos de calorias, de energia a ser fornecida, mas um carvão mineral importado principalmente da Colômbia, que já é utilizado em algumas usinas aqui do país. E a energia nuclear que nós acabamos de falar. Mas o nosso grande percentual ainda será
a energia hidrelétrica, né? Hoje em torno de 77%, mas com a previsão de 2030 abaixo de 70%, o gás natural com um aumento em cerca de 80% do consumo atual e a nuclear praticamente em termos percentuais dobrando de 1,2% para 3% da energia disponibilizada no país até 2030. Para falar mais um pouquinho sobre essa questão energética e falar um pouco também do histórico aqui das usinas em Manaus, a gente vai chamar agora uma matéria que nós fizemos com o diretor superintendente aqui da unidade. Em 2004, o planejamento energético da Manaus Energia identificou uma necessidade de cerca de 305 megawatts a serem instalados em Manaus para atender a futura demanda que deveria estar presente em 2006. Foi aberto, então, um processo licitatório ao longo do ano de 2004 e as empresas que apresentaram o menor custo de energia se tornaram vencedoras desse processo em 2005, assinando o contrato em 2005. Ao longo do ano de 2005, elas se instalaram, iniciaram a instalação, algumas ficaram prontas ainda em 2005. Em 2006, iniciaram o processo efetivo de fornecimento de energia para o uso da Manaus Energia, na cidade de Manaus. Bom, você acabou de conhecer o Dilson, né, o diretor superintendente nessa matéria anterior, mas eu voltando aqui com o Paulo, eu queria falar de uma outra questão, que é o seguinte: Manaus ainda não está interligado com o Sistema Nacional de Energia. Tá? Isso pode gerar algum tipo de problema com alguma empresa, alguma grande empresa que queira se instalar aqui no Amazonas, por conta dessa não interligação, né? Ou seja, pode causar, de uma certa forma, algum tipo de insegurança. Existem planos para Manaus se interligar ao Sistema Nacional? Sim, existe um plano traçado pelo governo federal, em que esse plano já está em andamento, em que eles pretendem, até o ano de 2013, estar com Manaus interligado ao Sistema Nacional. Esperamos que com isto, com a interligação de Manaus ao Sistema Nacional, que isso traga confortabilidade para as empresas se instalarem aqui e que isso fomente realmente a vinda de grandes empresas que necessitam consumir uma grande quantidade de energia e que talvez hoje não se sintam confortáveis de se instalar na cidade, como indústria de alumínio, do segmento de alumínio, indústrias químicas. Tá? Então esperamos com isso estar contribuindo para o crescimento da cidade. Você acabou de conhecer o Paulo Gomes, diretor técnico da usina Manauara. E Paulo, muito obrigado mesmo pela entrevista, muito obrigado pela disponibilidade, né, por ter passado as informações ao público, né, que está em casa. E nós também estamos à disposição para outras matérias, né, caso nós estamos de portas abertas. Eu que agradeço. Mariazinha, sou brasileira, caboquinha, brasileira, sou brasileira, Bom, e chegamos ao fim de mais um programa em pauta. Se você quiser mais informações sobre as matérias que apresentamos hoje, acesse o nosso site www.programaempauta.com.br ou então entre em contato com a nossa produção. O e-mail e o telefone estão aparecendo no rodapé do seu vídeo. E a trilha sonora de hoje foi de uma grande cantora amazonense, Ellen Mendonça. Muito obrigado, uma ótima semana e até o próximo programa Em Pauta. Sou brasileira, sou caboquinha, da pátria d'água, com muito orgulho e farinha. Sou poesia, cunha também, disse o poeta maluco, olho d'água, pedaço de mim. Sou Tainã, igarapé, balanço da rede, viola no peito, lezeira baré. Sou curupira, sou caboquinha, Antônio Pereira, Aníbal Bessa, Mariazinha. Sou brasileira, Porto de Lenha. Sou boi bumbá, Vila Santa Rita.